A nossa pisada de bola de hoje é o Neymar, com a qual o twitteiro André Soares concorda. Ele foi um dos primeiros a conversar com a gente no programa de hoje pelo Twitter, falando pisada de bola, Neymar. E ficou por isso mesmo. Vou aproveitar e citar alguns e-mails aqui também. Ó. O Reinaldo César, que é de Lorena, diz o seguinte para você, Magrão. Diz pro doutor que ele ainda é a minha razão de ser corintiano. Olha que coisa bonita. O Marcelo Cruz manda um abraço para o meu sobrinho Rafael, para o meu ídolo Sócrates e para todos aí do Cartão Verde. E o Sebastião Viana, que é morador da cidade de Limeira, Rafael. Gostaria de perguntar para o convidado de vocês, o Rafael, se eles, do elenco, conversam com o Neymar sobre as atitudes dele. Conversamos, com certeza, conversamos, falamos com ele. Ele é um menino, como eu disse, ele é humilde, cara. Você fala com ele, ele abaixa a cabeça, ele fica na dele, tranquilo. Ele sabe o que ele tem que melhorar, ele sabe o que ele tem que fazer por ele hoje ser badalado, ser um exemplo. Esses dias foi uma escolinha do Santos lá, pô, metade dos meninos estavam tudo de moicano, cabelo pintado, então ele sabe o exemplo que ele é. Então, ele sabe das coisas que ele tem que fazer e a gente conversa muito sim com ele, ele fala que tem que melhorar e sabe de tudo. Mas tem alguém ali que fala pra ele, pô, mancou, Neymar, mancou. Não, os caras dão duro, pô, ele recebe, os caras dão duro e ele fica quieto, ele é um menino, ele é humilde, cara, ele é humilde, ele é simples pra caramba. Bom, vamos falar do Corinthians então, que voltou a vencer fora de casa. Tá reclamando, por favor. Não, antes queria reclamar. Tava o Corinthians, você tava falando. Ah, tá, demorou, né? Vamos então de Fluminense e Corinthians, dar uma olhada. O Corinthians que voltou a vencer na hora que mais precisava de... Por quê? Você que vai entender. Vai precisar sempre, não? Todo jogo precisa ganhar. Não, esse jogo era mais importante. Ó, se vocês não colocarem a matéria, eles vão voltar a falar. Simbolicamente mais importante. Né? Você do Flu foi uma bela jogada de Deco que achou o Conca e recebeu a bola de volta. Fora isso, de bonito mesmo, no primeiro tempo, só o passe de Elias e a conclusão de Jusilei, que levou o Corinthians a abrir o placar no último minuto do primeiro tempo. Mas quando o Fluminense tentava a todo custo igualar o duelo, depois de um contra-ataque, Yarley fez o segundo do Corinthians. Pouco depois, o Washington mandou a bola para a rede e se encarregou de ir buscá-la, e assim manteve viva a esperança de reação dos tricolores. Uma reação que não veio. Final, Fluminense 1, Corinthians 2. Magrão, com a sua inteligência é o seguinte, eu vi pelo menos um Fluminense que teve menos calma que o Corinthians para jogar. Não sei se... Não, menos calma não. Não estava mais afobado? O jogo foi ruim, mano. Ninguém jogou nada. O Fluminense não estava mais afobado, querendo mais, não sei se por estar em casa, por querer fazer o resultado. Não, afobado não. Na verdade o Fluminense está com um problema, que eu não tinha percebido, eu também não assisto todos os jogos do Fluminense. O Deco está muito fora de forma. Fora de forma? Muito fora de forma. Ele não consegue, ele não tem estrutura muscular para se segurar. Durante boa parte do jogo, você percebeu que ele estava sem arranque, sem... E por que o tricampeão brasileiro... Ele roubava a bola dele com uma facilidade. Assim, tá sem arranque. A cabeça pensa uma coisa e o corpo está respondendo. E por que o tricampeão brasileiro e o Muricy escalou rapidamente, destruiu... Ontem jogou um 3-5-2, mas antes do Emerson machucar, destruiu o esquema 3-5-2, que dava a quantidade de pontos boa para o Fluminense, e depois disso caiu para 40%, 35% de aproveitamento. Mas você não vai escalar o Deco? Você vai escalar... Não, então desiste. Vitor Bino, vamos colocar o Sócrates para jogar bola. Eu colocaria o Deco em campo, sem dúvida. Vitor, você cansou de defender essa coisa de manter o esquema com 3 zagueiros? Não, depende do time. Não, você falou que o Fluminense, semana passada você falou que o sim. Fluminense Ou 3 zagueiros ou 3 volantes. Pois ontem, tirou o André Luiz, deixou de ter 3 volantes, colocou o Rodriguinho e melhorou, cara. Não, abriu o jogo, só isso. E não melhorou? Tá perdendo meio campo. Mas não melhorou? Pressionou. Fez o gol como? Com que formação? Fez o gol e tomou. E o Corinthians teve várias chances de contragolpe. Eu acho que o jogo ficou aberto, ficou um jogo igual. Os dois podiam fazer o gol, ele tinha que ir pro tudo ou nada. Atuava em casa, era jogo decisivo. Vem numa série de resultados ruins. Uma série? 2 partidas? Não. O empate contra o São Paulo. O empate com o Palmeiras em casa no último minuto. O empate contra o São Paulo. Eu acho que tá bom. Não vamos falar no Fluminense. Eu também não gostei do jogo, mas não vamos falar no Fluminense. Vamos voltar para os assuntos objetivos. É o time candidatíssimo. Esse negócio de 3-5-2, 4-2-1, sei lá. Muda tudo. Muda tudo, mas não é isso que ganha nem perde o jogo. Ganha e perde jogo. Não, você tem que ser melhor que o adversário. E para isso você faz esquema tático melhor. Então isso ganha ou perde jogo. Pois é, mas desde quando o Brasil tem treinador que faz esquema tático para adversário? Que faz para o adversário? Tem vários. Você não que faz para o time, mas faz para o adversário. Planeja para enfrentar o adversário. Ninguém muda uma vírgula. O Adilson trabalha isso. E trabalha de verdade. Quando ele mexe, os caras... O Dorival trabalha isso de verdade. Vocês metem pau, vocês são bons nisso.
Mas deixa eu falar, o negócio do Deco, o meu time, o Deco joga. Eu também gosto. Sempre. No meu também. Sempre. Você disse que ele tá mal Agora, fisicamente. ele tá mal, mas eu vou defendê-lo. Mal fisicamente? Claro, não, vou defender ele em campo, vou deixar ele só jogar em vez de ficar marcando. Tirava. Não, É um time do inteligência. Muricy, que é o que está sendo pedido para ele, até voltar mais, né? É questão de inteligência. Enquanto ele não tiver inteirão, pô, você vai jogar só com a bola. Põe outro moleque pra correr que não sabe jogar. Quando o Emerson estava jogando, o Muricy tirou um zagueiro e passou a jogar com 2 volantes, perdeu o Diguinho, que tinha muita pegada. Então, por exemplo, agora joga o Fernando Bob e o Valência. Então ele jogaria, teoricamente, com o Deco, Conca, Emerson e o centroavante, o Washington. Quando o Emerson machucou, ele empurrou o Conca quase como o segundo atacante, fazendo vai e vem. O jogo que funcionou, que o Fluminense ganhou do Goiás, o Deco vai atuar como o terceiro volante atrás, marcando, dando saída de Mas jogo. você não acha que o Rodriguinho podia fazer o papel do Emerson? Então, eu acho que Com podia. ritmo de jogo, podia. Eu acho que podia, porque tem a característica, E pelo acho que ele menos. não joga porque tem menos nome, vamos dizer assim. E acaba ficando como opção. Mas Você é bom jogador. A direção de Bom futebol jogador. do São Paulo, o pessoal do futebol que criticava o Muricy, ele ficava indignado e dizia que o Muricy escala de acordo com o RG. O mais velho joga. Mas vocês acham que falava lá, não sei se é verdade tratam não. o futebol só pelo resultado, gente? Não, pelo o desempenho Fluminense do não tá time. jogando diferente do que jogava quando tava ganhando todas. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, perdeu o Diguinho, perdeu o Emerson. O time ganha 5, é o melhor time do mundo. Perde 2, é Magrão, o pior time Magrão, do mundo. o Fluminense marcava a saída de bola, pressionava, o time não conseguia passar do meio também campo não com vi a bola, mudança nenhuma. criava Não várias Não chances. nada. Que é isso? Eu vi jogos do Fluminense com os 2 laterais, o Júlio César Mariano marcando na frente do meio campo. Aí você fala, nossa, o Muricy está se Você depende do modernizando. preparo físico dos moleques. Tem hora que você tá inteiro, o time tá É isso inteiro, que eu tem ia hora que falar, tá o Rafael quebrado. pode dizer isso, porque na verdade se aponta até, eu li matérias essa semana falando disso, que o Corinthians e o Fluminense tiveram uma queda de rendimento quando passaram a ter que jogar de novo no meio de semana e no final de semana. Você também vive isso, tá? Nós vivemos, a gente acompanha pouco, assim, a gente vê mais os melhores momentos, né? Porque não tem, geralmente joga no mesmo horário. Em relação a isso que estão falando, sobre o Fluminense, nós jogamos na Vila contra o Fluminense e o jogo inteiro só deu a gente, cara. Perdemos gol, bola na trave, eles acertaram o contra-ataque e ganharam o jogo. Então, acho que o estilo do Fluminense, acho que sempre foi marcar mais, né? O estilo com o Muricy sempre foi marcar mais e sair nos contra-ataques. E ontem, com a mudança de esquema tático que eles fizeram, eles melhoraram muito. Se não fosse o Júlio César, goleiro, que fez umas 2, 3 defesas muito boas, ele foi muito bem no jogo, que acabou segurando o resultado, né? E O chute do Rodriguinho, por sinal. Em relação ao Rodriguinho, o Rodriguinho jogou a final do Campeonato Paulista contra a gente, é um excelente jogador, dá muito trabalho. É muito bom jogador, mas o Muricy tem qualidade, é um baita treinador e sabe quem deve escalar, né? Vale destacar o Jusilei, que fez uma partidaça. O Jusilei, o Elias e o Júlio, como ele falou, para mim foram os 3 jogadores do Corinthians. Agora é um jogo que realmente você não vê nada de criação, assim, né? Não, eu tava assistindo o jogo 30 minutos, eu falei, não aconteceu nada no jogo ainda. O primeiro tempo foi... Não, paupérrimo de chances. parecia que era... Você sabe que eu lembrei, a imagem que eu tive? Sabe aquela coisa de parque que fica um carrinho batendo no outro assim? Rodando. Parecia aquilo lá. Às vezes dá a impressão que você está procurando o adversário para Ninguém trombar, chutou uma bola para não no gol. acontecer nada. Ninguém teve chance nenhuma. Não tem de gol. caminhos alternativos dentro de campo mais, né? Ontem não teve. Bom, Eu acho que Não, o jogo, sim, não sai do... A má atuação do Deco, que era o jogador de criação no meio do Fluminense, e a má atuação do Bruno César, que também ontem não jogou Mas bem. despertou depois, né? Lá pro final. Mas isso, obviamente, deixa o jogo mais feio. mas ele tinha dificuldade também. Agora, vamos, já que vocês falaram em caminho, vamos falar de um time que achou um caminho, parece. Palmeiras. Foi o grande destaque do time palmeirense na vitória sobre o Grêmio. No primeiro tempo fez esse golaço de falta. E no início do segundo, colocou a bola na cabeça de Everton, que ampliou. O único gol do Grêmio foi marcado nos acréscimos por Jonas. Aí foi um jogo do ataque contra a defesa. Não, o Marcos Assunção realmente é um jogador que tem uma... E animador, né? Palmeirense, ele dá uma... Não foi o que o Magrão falou, né? O Palmeiras marcou muito Você acha bem. que não achou o caminho Para ainda? quem Não, viu. calma, vocês só falam em cima de vitória, cara. Eu não falei Quem nada. mora Quem perto falou foi o Vladir Lemos. Foi um acidente que aconteceu quarta-feira, rapaz. Pelo amor de Deus, o Palmeiras não tá jogando muita coisa, não. Ganhou, velho. Ganhou, assim como pode perder, velho. O Palmeiras marcou Calma. muito bem. Muito bem. Muito bem. Jogou fechado, como você gosta de dizer, por uma bola.
Quem quer pôr no motel? Eu nunca falei isso. Tem que ter essa dificuldade. Tinha zagueiro na sobra? Tem que ter zagueiro na sobra. Zagueiro na sombra. O Everton na frente. Se jogou todo atrás, não tem zagueiro na sobra. Todos estão na sobra. Como se diz, 8 jogadores atrás da linha da bola. Então, Everton todos aberto são da sobra. na esquerda, nas costas do Gabriel, que é fraquíssimo na marcação, né? O filho do Vladimir. Um jogador. Essa linha da bola é uma linha imaginária, assim? Um jogador na área, o Kleber. Bem imaginário. Essa linha da bola? O Everton cavou uma falta e aí tem a jogada da bola, que é a jogada da bola parada, do cruzamento, da falta com o Marcos Assunção. Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo no final de semana. São Paulo vive tomando gols de cabeça e fazendo faltas no entorno da grande área. Joga no Pacaembu na frente da torcida dele. É a colocação do Eduardo Oliveira aqui. São Paulo está Mas você perdendo. não acha muito pouco isso? Né? São Paulo está perdendo. Imagina o clássico domingo com o Palmeiras. Já adianta aqui o Eduardo O Oliveira. Palmeiras está trabalhando exatamente Tem em cima do defesa do São nada a Paulo. ver com a outra. O Inter é mais forte mesmo. O Inter tem o melhor elenco do país. É, exatamente. O Inter tem o melhor elenco do país. Vamos só dar uma olhadinha nos outros jogos. A gente encerra os jogos de ontem. Só Vitória e Ceará ficaram no 0x0. Foi, aliás, o só isso, único Palmeiras? empate. Só isso. Tá bom, a gente vai ver agora Mas o os Palmeiras outros merecia jogos. mais. Não, já é cartão verde, tá bom. Né? O Flamengo foi a Presidente Prudente e venceu, mas foi no sufoco. Adriano Pimenta marcou para o Prudente aos 45 do primeiro tempo. E o rubro-negro permaneceu em desvantagem até os 40 da etapa final, quando Diego Maurício empatou. O gol da virada só veio aos 49, com Toró. 2-1 também foi o placar do duelo dos Atléticos na Arena da Baixada. O paranaense saiu na frente com Bruno Mineiro. Obina empatou para o Galo. E Ivan Gonzalez, no finalzinho do jogo, garantiu a vitória do time da casa. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro no primeiro tempo fez 2-0 no Guarani, que reagiu e chegou a empatar o duelo em 2-2. Mas Fabinho aos 30 e Farias aos 40 garantiram a vitória dos mineiros, 4-2, placar final. No Serra Dourada, o Botafogo foi goleado pelo Goiás, que depois de fazer 2-0 com Wellington Monteiro e Rafael Moura, levou um de Louco Abreu, mas no segundo tempo marcou mais duas vezes, uma com o mesmo Rafael Moura cobrando pênalti e outra com Bernardo. O que você falou, hein, Maguinho? Que delícia essa bola pingando, sem goleiro, sem Goleiro lá dentro da rede. Você falou do jogar. Botafogo, mas o Botafogo tinha vários desfalques, né? Não tinha o Herrera, não tinha Tem o 5 Somália, não jogadores. tinha o Marcelo Matos, não tinha o Marcelo Marcelo Cordeiro. Não, mas também não ia E o mudar. Somália, né? Não ia mudar nada? É a mesma coisa. Muda tudo. Não tinha o Jobson, porque sem o Jobson, o Marcelo Cordeiro Jobson, perde a velocidade do ataque, a velocidade Imagina do a lado reserva que o esquerdo. João Santana não levou pra Aí lá. vai jogar com o Renato com esse desfalque. Aí joga o Renato Cajalá, perde velocidade, com um campo grande, Serra Dourada, perdeu o contra-golpe. Agora a notícia de hoje que o Magrão vai gostar mesmo é a atitude dos jogadores do Atlético Mineiro, que se reuniram e decidiram ficar concentrados 15 dias a partir da próxima sexta-tarde para ver se conseguem tirar o Atlético Mineiro. Agora vai. É verdade, Magrão. Você acha que não dá resultado? Puta, Claro que não. alto flagelo. Podia pegar aquelas varinhas de marmelo. Na minha época, a varinha de marmelo ficava batendo nas costas, assim que é melhor. Pô. Aliás, esses jogadores, eles estão submetendo a cada coisa. Depois da fala lá do presidente, do Calil, agora 15 dias de concentração, Luxemburgo vive espezinhando. Cada derrota, ele diz que os jogadores não estão se empenhando. O time é mal treinado. Esses caras Na verdade, numa fragilidade Na emocional. verdade, eles querem se esconder, porque a torcida está pegando o pé deve deles. dar pra concentrar. Bom, vamos Ninguém fazer... sai na rua, mas... Chico só tá louco pra encontrar o jogador pra levar o uísque pra ele em homenagem ao presidente do Não, Santos. acho que eu gosto do Galo, acho que merece o melhor destino. Você levaria o do que uísque pro jogador ou daria uma reprimenda nele? Eu não vigio nem puno ninguém. Se quer beber comigo, vai. Se não quer, não vai. Perfeito. Dois recados dos tuiteiros. Um pro Vitor Birner, da Ilmi Isaac, falando que bela camisa, senhor Vitor Birner. E a Caroline Tavares... Agradeço a Denise que escolheu a camisa. Quer saber de que bairro de Sorocaba você é, Rafael? Antes do Eu moro no Grande Olga. Grande, tá certo. Tá Sorocaba é um falado. bairro de Araçoiaba da Serra. Grande o quê? Tô brincando. Granja Olga. Grande Olga? Granja Olga. Granja Olga. Dito isso, o Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta, colocaremos o time de corneteiros em campo e você também vai ficar sabendo o resultado da enquete que o Magrão espera ansiosamente também. Notícia de amanhã também. Notícia de amanhã, pode ser. Meu nome é Daniel, sou palmeirense
e devido à situação atual dos dois times, acredito que no domingo não vai passar de um empate, o cartão verde voltar já.